Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 5 de 22. Primeira parte. Do símbolo dos apóstolos chamado vulgarmente o Credo. Capítulo 10. Do 9º artigo do Credo. Parágrafo 4º. Do Papa e dos Bispos. Chegando ao território da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai, que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. 193. Quem é o Papa? O Papa, a quem também chamamos de Sumo Pontífice ou ainda Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. 194. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu em sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da Igreja, e porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede, e ali morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. 195. Por que o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo? O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. 196. Por que o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. 197. Qual é então a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a mais alta entre todas as dignidades da terra e dá-lhe o poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. 198. Pode o Papa errar ao ensinar a Igreja? O Papa não pode errar. É infalível nas definições em matéria de fé e costumes. 199. Por que razão o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. 200. Quando o Papa é infalível? O Papa é infalível somente quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes, que deve ser seguida por toda a Igreja. 201.
Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E, se obstinasse nesta incredulidade, já não seria mais católico, mas um herege. 202. Com que objetivo Deus concedeu o dom da infalibilidade ao Papa? Deus concedeu o dom da infalibilidade ao Papa com o objetivo de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. 203. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano, e se alguém ousasse contradizer esta definição, seria herege e excomungado. 204. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? Não, a Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas apenas definiu, para se opor a novos erros, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus, e, portanto, deve ser crida como dogma ou artigo de fé. 205. Como todo católico deve proceder para com o Papa? Todo católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal, e estar unido a Ele de mente e coração. 206. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as figuras mais veneradas da Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as figuras mais veneradas da Igreja são os bispos. 207. Quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, nas sedes que lhes são confiadas sob a dependência do Romano Pontífice. 208. O que é o bispo na sua diocese? O bispo em sua diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos, que pertencem à mesma diocese. 209. Por que o bispo é chamado pastor legítimo? O bispo é chamado pastor legítimo porque a jurisdição, ou seja, o poder que tem para governar os fiéis de sua diocese, foi-lhe conferido segundo as normas e as leis da Igreja. 210. De quem são sucessores o Papa e os bispos? O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. 211. Deve o fiel estar unido ao seu bispo? Sim, todo fiel, eclesiástico ou leigo, deve permanecer unido em espírito e coração ao seu próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. 212. Como deve proceder o fiel para com seu bispo? Todo fiel, eclesiástico ou leigo, deve respeitar, amar e honrar o seu bispo, e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. 213. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas?
Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes e principalmente os párocos. 214. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote designado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma parte da diocese, que é chamada paróquia. 215. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem permanecer unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo que interessa ao bem da paróquia. Parágrafo 5º. Da comunhão dos santos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. 216. Que nos ensina o 9º artigo do Credo com estas palavras: na comunhão dos santos. Com as palavras na comunhão dos santos, o 9º artigo do Credo ensina-nos que na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim interiores como exteriores, que lhe pertencem. 217. Quais são os bens comuns interiores na Igreja? Os bens comuns interiores na Igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os méritos infinitos de Jesus Cristo, os méritos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma Igreja se realizem. 218. Quais são os bens exteriores comuns na Igreja? Os bens exteriores comuns na Igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. 219. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da Igreja? Na comunhão dos bens interiores inserem-se somente os cristãos que estão na graça de Deus. Aqueles que estão em pecado mortal não participam desses bens. 220. Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque a graça de Deus é o que une os fiéis em Deus e uns aos outros. Portanto, aqueles que estão em pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão dos bens espirituais. 221. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram nenhum proveito dos bens interiores e espirituais da Igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal ainda assim tiram algum proveito dos bens interiores e espirituais da Igreja, uma vez que conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis, para obterem a graça da conversão a Deus. 222. Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens exteriores da Igreja? Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens exteriores da Igreja, desde que não estejam separados da mesma Igreja pela excomunhão. 223. Por que os membros desta comunhão, considerados no seu conjunto, são chamados santos? Os membros desta comunhão são chamados santos
porque todos são chamados à santidade, e foram santificados pelo batismo, e muitos deles já atingiram a santidade perfeita. 224. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas, triunfante, padecente e militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório. E nós damos honra e glória aos santos, e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Parágrafo 6º. Daqueles que estão fora da igreja. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 18. 125. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, os condenados, e aqueles que estão fora da verdadeira igreja. 226. Quem são os que estão fora da verdadeira igreja? Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. 227. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo, o Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. 228. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo, nem creem em Jesus Cristo. 229. Quem são os hereges? Os hereges são aqueles cristãos que obstinadamente se recusam a crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas dos protestantes. 230. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, renegam, com ato exterior, a fé católica que antes professavam. 231. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, voluntariamente se separam da Igreja de Jesus Cristo ou de seus legítimos pastores. 232. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que por faltas graves são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e portanto são separados,
como indignos do corpo da Igreja, que por sua vez espera e deseja sua conversão. 233. Deve-se temer a excomunhão? Deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é a punição mais grave e mais terrível que a Igreja pode infligir a seus filhos rebeldes e obstinados. 234. Os excomungados ficam privados de quais bens? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. 235. Podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira Igreja, com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus que pela sua misericórdia lhes conceda a graça de se converterem à fé e de entrarem na comunhão dos santos. Capítulo 11. Do 10º artigo do Credo. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Marcos, capítulo 2, versículos 9 a 12. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos. João, capítulo 20, versículos 20 a 21. 236. Que nos ensina o 10º artigo do Credo, na remissão dos pecados. O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua Igreja o poder de perdoar os pecados. 237. A Igreja pode perdoar todos os tipos de pecados? Sim. A Igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu plenos poderes de ligar e desligar. 238. Quem são os que na Igreja exercem este poder de perdoar os pecados? Os que na Igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, o único que possui a plenitude de tal poder. Em seguida, os bispos e, sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. 239. Como a Igreja perdoa os pecados? A Igreja perdoa os pecados através dos méritos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para este fim, especialmente o batismo e a penitência. Capítulo 12.
do 1º artigo do Credo. Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que estas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então um espírito, para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao 3º dia, e que, em seu nome, se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 47. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Mas, dirá alguém, como ressuscitam os mortos, e com que corpo vêm? Insensato, o que semeias não recobra a vida sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 37, 42 e 52 a 53. 240. Que nos ensina o 11º artigo do Credo, a ressurreição da carne. O 11º artigo do Credo ensina-nos que todos os homens ressuscitarão, retomando toda a alma o corpo que teve nesta vida. 241. Como será a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos realizar-se-á por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. 242. Quando ocorrerá a ressurreição dos mortos? A ressurreição de todos os mortos ocorrerá no fim do mundo, e em seguida o juízo universal. 243. Por que Deus quer a ressurreição do corpo? Deus quer a ressurreição do corpo para que a nossa alma, tendo feito o bem ou o mal, unida ao corpo, juntamente com ele seja compensada ou punida. 244. Todos os homens ressuscitarão da mesma maneira? Não.
haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão, à semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, as qualidades dos corpos gloriosos. 245. Quais são essas qualidades que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados? As qualidades que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são: primeiro, a impassibilidade, pela qual deixarão de estar sujeitos a males, nenhuma espécie de dor, nem as necessidades de alimento, de repouso e de qualquer outra coisa. Segundo, a claridade, pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade, pela qual eles poderão passar num momento sem fadiga de um lugar para outro e da terra para o céu. Quarto, a sutileza, pela qual eles poderão, sem obstáculo, penetrar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. 246. Como serão os corpos dos condenados? Os corpos dos condenados serão destituídos das qualidades dos corpos gloriosos dos bem-aventurados e trarão a horrível marca da reprovação eterna. Capítulo 13. Do 12º artigo do Credo. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 19 e 21. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. 247. Que nos ensina o último artigo do Credo: na vida eterna. O último artigo do Credo ensina-nos que depois desta vida há uma outra vida, ou eternamente bem-aventurada para os eleitos no paraíso, ou eternamente infeliz para os condenados ao inferno. 248. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não podemos compreender a felicidade do paraíso, porque excede os conhecimentos de nossa mente limitada, e porque os bens do céu não podem ser comparados aos bens deste mundo. 249. Em que consiste a felicidade dos eleitos? A felicidade dos eleitos consiste em ver, amar e possuir para sempre a Deus, fonte de todo o bem. 250. Em que consiste a desgraça dos condenados? A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com tormentos eternos no inferno. 251.
Os bens do paraíso ou os males do inferno são por agora apenas para as almas? Os bens do paraíso e os males do inferno, por agora, são só para as almas, porque, por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas depois da ressurreição da carne, os homens, na plenitude da sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou atormentados para sempre. 252. Serão iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados os males do inferno? Os bens do paraíso para os bem-aventurados e os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração eterna, mas na medida, isto é, em grau, serão maiores ou menores, segundo os méritos ou deméritos de cada um. 253. O que quer dizer a palavra Amém no fim do credo? A palavra Amém no final das orações significa assim seja. No fim do credo significa assim é, ou seja, creio ser absolutamente verdadeiro tudo o que está contido nesses 12 artigos, e estou mais certo disso do que se o visse com meus próprios olhos.